Mesmo que você não seja um ator, eu sei que em algum momento em sua vida você teve que atuar, seja com intenções maliciosas ou boas intenções. Mas algum dia, sempre usamos uma máscara para esconder de fato nossas verdadeiras intenções. Mas e se você se perdesse nisso? Se a atuação fosse para outro nível e você simplesmente esquecesse tudo que um dia você já foi? Hoje falaremos do ser chamado o ator. Uma linda máscara. O mundo é o meu palco. Essas são algumas frases citadas pelo ator. Mas, para de fato vermos mais sobre ele, precisamos entender sua origem. E como as outras criaturas que eu já falei, esse também tem uma história repleta de mistérios e suposições. Então, como sempre, tentarei fazer o possível. Começamos no início de sua história. Um garotinho sem nome vivia em um lugar pobre e pouco movimentado, vivendo uma vida decente. Era só ele e sua mãe, que, por sua vez, estava profundamente doente de uma doença desconhecida. Relatos dizem que ela tinha essa doença até antes de seu filho nascer, e foi piorando com o tempo, fazendo que ela ficasse em uma situação em que simplesmente não poderia sair da cama por nada. E ainda, o pai do garoto havia te abandonado meses antes do seu nascimento. E, por conta de todas essas coisas, a mãe do garoto ficava constantemente e profundamente aflita, por conta da situação do qual ela se encontrava, no qual não tinha ninguém para ajudar a sua família. Mas a única fonte de sua felicidade era o seu filho lindo e saudável, de acordo com ela. O garoto, por conta da situação em que nasceu, amadureceu muito rápido e já tinha bastante noção das coisas, principalmente da situação da sua vida. E é por conta disso que ele era uma criança bem triste. Mas ele nunca se demonstrava triste perto de sua mãe, pois sua mãe dizia constantemente que a felicidade dela era ver o seu filho sorrindo, pois o sorriso dele a acalmava e te deixava bem. Portanto, o garoto sempre se demonstrava feliz, inocente e alegre quando estava perto de sua mãe, apenas para agradá-la. E realmente funcionava, pois sua mãe, sempre que o via, sorria e chorava de alegria enquanto elogiava o seu filho. O garoto atuava muito bem, pois ele se sentia muito forçado quando se fingia feliz quando estava com sua mãe, pois diariamente o garoto era triste quando não estava perto dela. Ele só ficava feliz quando estava atuando, se fingindo feliz para sua mãe, para ele ver ela feliz ou então para pessoas em sua volta. Ou quando estava fazendo o que amava, que era fazer peças de teatro. Sua escola era bem pobre, mas então ele fazia várias peças de teatro para se redimir. E o garoto simplesmente amava quando tinha. Era a sua única diversão. E como eu já disse antes, o garoto sempre foi bem em atuação. Então se dava muito bem nas peças. Ele era o melhor da escola e sempre o protagonista da peça. Ou então o antagonista principal, sempre tendo os melhores papéis. Pois é, ele não era Porto, então um arbusto por sua vez. Mas enfim, durante uma dessas peças, uma pessoa misteriosa e de certa forma importante foi convidado para ver uma peça no qual a escola estava investindo bastante. Essa pessoa viu a peça e se impressionou com a atuação daquele garoto. Ele viu e já sabia que ele tinha muito talento e futuro para isso. Era realmente surpreendente uma criança tão jovem já ter uma capacidade incrível dessas. Acontece que aquele homem era um dos administradores de uma peça que estava em desenvolvimento. Era um homem poderoso e bem famoso, e ele estava em busca de uma criança talentosa para fazer um papel na peça dele. Portanto, rapidamente ele já tinha achado a sua criança. E sem perder tempo, ao término da peça, aquele homem fez um convite ao menino de participar de sua peça. Ele seria um ator profissional, e o mais jovem de todos, e seria muito bem pago, podendo mudar a vida dele e a de sua mãe. O garoto percebeu a oportunidade e viu quão incrível aquilo seria para sua vida.
Então, no mesmo dia, ele explicou para sua mãe pedindo a permissão dela para participar disso. E ela achou isso incrível, e nem sabia que ele tinha esse talento. Por conta da grande oportunidade, ela permitiu o garoto a ir para isso. E o incentivou. Então, o garoto ligou para o homem pelo número que tinha recebido dele. E assim mais informações foram passadas. E assim o garoto foi aceito e tudo estava de acordo. O único problema é que ele tinha que ir para um lugar muito longe. A mãe não poderia estar com ele naquela situação. Mas então, o dono da peça aceitou que o garoto fosse buscado até lá e morasse em uma casa juntamente com os outros atores da peça, até a peça chegar ao fim. Ao tudo, por conta disso, o garoto ficaria 4 meses fora de casa sem ver sua mãe, que seria o tempo de ensaio da peça e sua execução de vários dias. 4 meses era um absurdo para sua mãe não conseguir ver seu filho, e ainda morar com um monte de desconhecido. Era uma coisa muito grande para uma criança. A mãe havia concordado com tudo, mas isso já estava fora de cogitação. Por conta disso, o próprio homem teve que ir lá na casa do garoto para tentar convencer a mãe dele a aceitar que o garoto fosse. E assim foi feito. Aquele homem tentou de todas as maneiras fazer a mãe o permitir. E até o garoto também contribuía, apesar de ficar um pouco inseguro com isso, sabendo que, se ela permitir, ele vai ficar 4 meses inteiros sem ver ela. Era tenso, mas o garoto queria muito fazer a coisa que ele mais amava. Muitas tentativas foram feitas e, no fim, a mãe do garoto aceitou. Mas só aceitou quando aquele homem forneceu $4.000 para ela. O dinheiro suficiente para passar esses 4 meses. A mãe do garoto não podia recusar isso. E assim ela aceitou. E, assim, tudo começou. O garoto, por sua vez, foi levado até a tal casa que, apesar de grande, era bem mal cuidada. Conheceu a galera que ia fazer a peça junto com ele e conheceu o teatro que ele iria participar. Quando ele entrou no teatro, ficou fascinado. Ele nunca tinha ido para um teatro em sua vida e amou quando viu. Era um teatro pobrezinho, mas mesmo assim ele achou aquilo fantástico e lindo. Os outros participantes da peça eram gentis e falaram que iam ajudar o garoto a se adaptar. Acontece que o garoto tinha saído de sua cidade pequena e pobre para uma grande, mas bem mais pobre e até agressiva. Tudo bastante violento e crimes no local. Só que nem a mãe e o garoto sabia disso. Mas enfim, o garoto agora estava lá e logo no dia seguinte ia começar o primeiro ensaio da peça. O dia passou e o primeiro dia de ensaio havia se iniciado. O garoto, então, deu tudo de si e já se provou ser muito bom naquilo para todos, e estava mandando muito bem em tudo que era pedido. O ensaio era puxado apesar de tudo, e a peça também era muito longa, mas ele se animou muito com tudo aquilo, e estava indo com muita motivação e se esforçando ao máximo, gostando que agora estava atuando em uma peça bem mais complexa das que ele participava na sua escola. O dia passou e o garoto simplesmente amou aquela experiência. Tudo era exatamente como ele havia imaginado. As atuações, as histórias, estar acompanhado com várias pessoas era tudo tão incrível. Ele de fato o havia amado. Então, quando o ensaio havia acabado, ele foi para aquela tal casa. Foi para o seu quarto e logo foi dormir feliz, alegre e muito ansioso para o próximo dia. O dia foi cheio, mas amanhã teria mais. Ele não podia esperar. Mas agora as coisas começam a ficar bem, mas bem obscuras. O garoto acorda no meio da noite, sentindo algo tocando seu corpo. Ele acorda e fica assustado e confuso vendo 4 pessoas o cercando. Essas pessoas eram 3 homens e uma mulher. Todos faziam parte da peça e todos eles o olharam com um olhar malicioso e sombrio. O garoto fica assustado, mas nem deu tempo dele fazer nada, pois eu nem sei como falar isso, mas
A pobre criança é abusada pelos 4. Aquilo foi horrível. 4 adultos fazendo isso com a criança. E a desgraça gera desgraça. Tudo agora mudou com a criança. Ela estava pálida. Sofreu o resto da noite inteira. Como poderia isso acontecer? Acontece que os ensaios continuaram. Mas depois daquilo, como ele ia ser feliz? Como ele poderia aceitar algo assim? Como ele poderia trabalhar depois disso? O garoto estava arruinado. Sua vida acabou. E obviamente no dia do ensaio ele simplesmente não conseguia ter reações. Seu rosto ficava sem expressões. Ele estava pálido, parado, quieto. Mudou completamente de um dia para o outro. E quando o dono do teatro viu isso, não se importou para saber o que tinha acontecido com o garoto. Apenas ficou bravo. E isso resultou que as pessoas da peça ficaram agredindo a criança por não estar fazendo o trabalho. Ele foi agredido por todos da peça, principalmente psicologicamente. Agora ele começou a ser literalmente obrigado a continuar com os ensaios, sem estar em condições para isso. Mas ele foi obrigado e ele não tinha o que fazer. Então, ele começou a forçar o seu próprio corpo para atuar, fazendo sua mente ser destruída ou torturando. E assim, os dias se passaram. Todos os dias ele era agredido e abusado. Todos os dias sendo obrigado a atuar. Todos os dias os ensaios ficavam mais torturantes. E todos os dias ele ia morrendo, aos poucos. Com aquilo, o destruindo. Os ensaios eram pesados e a cada dia ele ficava mais e mais exausto. O garoto adquiriu problemas mentais. Ele não sabia mais reagir a nada se não fosse atuando. Ele não sabia mais o que estava sentindo. Ele não sabia mais o que fazer. Só sentia dor por eles estarem o torturando. Ele se forçava a atuar naquele ensaio tóxico. E ainda era agredido e de noite abusado. Sem descanso, 24 horas. Toda essa rotina durou por meses. Esse ambiente para um adulto já é horrível. Imagina para uma criança. Era completamente torturante. Isso o afetou e ele perdeu o sentido de tudo. Ele não sabia mais quem era. Ele não sabia mais que emoção sentir. E tudo na vida dele agora não passava de atuação, vez após vez. O dia da peça chegou. O menino fazia seu trabalho e depois era obrigado a ficar naquela casa, mesmo não sentindo mais alegria e ter passado por tudo isso. Ele ainda era um excelente ator no palco e conseguiu disfarçar sua dor para a plateia e atuar excelentemente bem. Era inacreditável. Então, a peça acabou. E depois disso, o garoto já estava totalmente acabado. Os ensaios foram intensos e a peça era ainda mais complicada ainda, sem contar as agressões que ele sofria diariamente. E quando os 4 meses mais torturantes da vida do garoto finalmente acabaram, ele foi descartado. Foi enviado para sua casa novamente, sendo informado que não queriam mais ele. Ele simplesmente aceitou. Foi para sua casa, onde lá estava sua mãe. E, depois que ele voltou, sua transformação começou a entrar em processo. Com seu psicológico todo destruído e sendo forçado a machucar a sua própria mente, o garoto simplesmente adquiriu diversos problemas mentais, por ter machucado a sua mente ferida com mais atuações em uma fase de desenvolvimento. Sua mente quebrou e ele não sabia mais pensar, não sabia mais fazer tarefas simples e principalmente não conseguia mais sentir emoções. Todas as suas emoções eram puramente feitas por atuação, a única coisa que ele conseguia fazer. Tudo o que ele fazia, sentia e falava não era verdadeiro. Era apenas atuação. Sua mente se corrompeu, e ele não sabia mais fazer nada sem atuar.
frutos do seu trauma e o fato de que ele era forçado a atuar com seu psicológico todo ferrado. Essa tortura que durou por tanto tempo e isso o te destruiu. Ele se corrompeu e nem ele mesmo sabe quem é ele, o que ele é, e nem pensa no seu passado, como se ele tivesse se transformado em uma criatura inexistente, não sabendo nada sobre ele, apenas vivendo e fazendo o que tinha que fazer por meio da atuação, sem pensar em nada complexo e nem sobre ele mesmo, apenas sendo um vácuo em seu próprio universo. E isso foi a suposta origem da criatura chamada O Ator. Uma criatura completamente branca, utilizando uma roupa comum e elegante. A princípio sem boca, apenas com um par de olhos pretos, onde por eles saem um líquido preto demonstrando choro. Seus dedos são afiados, como se tivessem sido manipulados, e usa um pequeno chapéu. Essa criatura anômala aparece como uma entidade para pessoas em teatros que estão pouco movimentados no momento, aparecendo para apenas uma ou duas pessoas, dentro do teatro ou perto dele. A criatura aparece para pessoas sem um objetivo aparente. Relatos dizem que a criatura, após encontrar sua vítima, fica apenas a assustando e falando coisas completamente sem sentido. E depois de torturar psicologicamente sua vítima, ela apenas vai embora, ou acaba machucando a pessoa. E em casos raros, chegando até a fazer machucados graves, como perda de membros ou ossos quebrados. Sobre os seus poderes, a criatura tem um poder bem complexo de poder manipular a realidade. Não se sabe se isso pode ser ilusão posta em sua vítima ou se ela realmente manipula a realidade. Os relatos dizem que ela manipula sua forma, o cenário e até a própria vítima. Assim como ela diz, o mundo é o seu teatro. Só que dessa vez, ele que é o produtor da peça. Ele escolhe o cenário, quem vai ser o protagonista e qual o tema da peça. E, em todos os casos, ela é o protagonista e o tema é terror. De resto, ele verá você e em qual papel você melhor se encaixa. Mas você sempre vai ficar sem encontrar com o ator. Ele faz tudo do jeito que ele quiser. Mas alguém com um poder tão poderoso se diminuiria a apenas brincar com uma ou duas pessoas? Isso eu também não sei. A criatura parece solitária e apenas vai para teatros para raramente brincar com alguém de lá. A criatura não parece pensar racionalmente a ponto de fazer algo que esteja fora da sua natureza. E talvez sua zona de conforto. Acontece que o ator é um ser cruel e sombrio. Apesar de fazer isso com poucas pessoas, é uma tortura com as vítimas que ele fez. Aparentemente ele não mata, mas isso já é o suficiente para destruir o psicológico de uma pessoa. Ele tem lugares específicos de achar suas vítimas. Ele pode perseguir a vítima em corredores desertos com iluminação fraca, aparecer em um canto quieto e silencioso e vazio em algum lugar do teatro, ou ele pode aparecer para você discretamente durante uma peça, fazendo você sair de lá e assim te atacar. Então, se você for para um teatro pouco movimentado e não quiser ter um encontro com o ator, então evite esses lugares. E se você ver um homem alto e branco parado num canto escuro te olhando fixamente, apenas ignore. Não se sabe como aquele menino se tornou um homem alto com essas características anômalas em seu corpo, ou como ele se tornou uma entidade com poderes sobrenaturais. Mas se sabe que relatos do ator existem desde 1978 e continuam até os dias de hoje. De acordo com os relatos, ele usa a manipulação da realidade para bugar a pessoa e assustá-la por completo, sem chances de você escapar ou pedir ajuda. Você está no mundo dele agora e ele faz o que ele quiser. Muda tudo e ele age como se estivesse literalmente em uma peça.
atuando e se transformando no personagem que ele quiser ser naquela peça, atuando se ele vai ser engraçado ou psicótico. Tudo passa na mente dele sem raciocínio. E para ele, o mundo de verdade não existe. Ele está em seu próprio mundo, onde ele pode colocar você lá. E o que estiver passando na mente dele será a sua peça, por mais maluca que pode ser. Ele muda o tempo inteiro e faz você e ele mesmo ficarem mudando de papel. É uma loucura, até difícil de descrever, mas ele sempre está atuando, nunca fazendo aquilo parecer estranho para ele ou que ele está tentando atuar. Aquilo é o mundo dele e ele não tem noção de nada, fazendo pessoas ficarem traumatizadas, machucadas e até ficarem com demência, mudando a pessoa para sempre. É, tentei descrever da melhor maneira que consegui. É uma criatura estranha e nem as vítimas dele conseguem dizer direito o que ele fez ou como age. Pelo menos aquelas que ainda conseguem pensar racionalmente. E isso é como se tudo não passasse de um pesadelo mal estruturado. Uma criatura estranha que não faz a menor ideia do que está fazendo ou quem ele é, ou o que ele tem que fazer. Ele apenas faz o que passa em sua mente e transforma aquilo em uma peça, colocando você dentro dela. Mas é isso. Não queira encontrar com um ator. E agora, tome os devidos cuidados quando ir para um teatro. Mas não se esqueça de se divertir. Mas então, tem alguma teoria sobre isso tudo? Sobre como o menino se transformou nisso? Conte para nós nos comentários e até a próxima.